Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, aquelas coisas do YouTube que todo mundo conhece, mas nem todo mundo faz. Primeiro, já se inscreve no canal, importantíssimo aí para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Da mesma forma, o like, o sinalzinho positivo aí abaixo do vídeo, já mete o dedo no like, não deixa pro final do vídeo não, que como muitos, com a maioria, que a gente consegue descobrir, viu? Não chega no final do vídeo. Então já deixa o like agora, tá? Compartilhe também. Você compartilhando, você vai estar levando o vídeo mais longe, levando talvez alguém que esteja precisando, que esteja perdido, ouvir uma palavra. Então compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, faz esse conteúdo chegar mais longe, tá certo? Tem um sininho aí também, perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Os vídeos são postados com frequência toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Mas postamos shorts também ao longo dessas semanas. Então, quando o shorts é postado, você vai ser informado, tá? Também aí, perto dos negócios aí de like, de inscrição, tem um negócio, comentário, comente, fique à vontade. É um lugar de comunicação entre vocês e nós. Críticas, elogios, dúvidas, fique à vontade. Isso aí também dá engajamento pro canal. O YouTube vê, pô, tem muita gente comentando, então parece que o negócio é importante. Vamos distribuir mais esse vídeo. Então utilize da melhor forma, tá? E antes de passar a palavra para Vânia, só mais um recadinho. Como informamos no nosso último vídeo, o e-book foi lançado, o livro, tá? Já está aí nas plataformas. Na descrição do vídeo, quem quiser ter acesso a esse e-book, conhecer, tá? Como manter a fé nos dias difíceis, vai passar aqui, ó. O editor vai colocar em algum lugar aqui do vídeo a capa do livro aí. Se você quiser, na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para ter esse e-book, tá bom? Se você vai, realizar o evangelho no lar aí na sua casa, vai lá, dá um tempinho, corre, separa aí o seu copo, a sua garrafinha com a água para espiritualidade ao final do evangelho fluidificar essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelas tubulações não. Tubulações é tigre. Pelos obstáculos aí que estão presentes na sua vida neste momento, tá bom? Se você convive com alguém, pode colocar um copo para cada pessoa, que aí é direcionado o que cada um tá precisando ali para este momento, tá legal? E se você também tá sentindo aí que você pode, ou deve, ou quer enviar boas vibrações, enviar orações, né? Que é sempre bom a gente orar por alguém. Se você tá sentindo isso daí dentro aí do seu íntimo, você pode fazer da seguinte maneira. Se essa pessoa que você tá aí mentalizando, ela estiver encarnada, você vai escrever o nome dela no papel, no caderno, onde você preferir, tá? E junto do nome você vai colocar o endereço dela. Lembrando que se ela estiver internada, hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já tiver desencarnado, você vai colocar junto do nome dela a data do desencarne. E lembrando que a gente tem que ter fé para que as nossas orações, sejam entregues no seu destino. Foi? Foi. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que a gente está a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e conduza
da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de darmos início ao nosso evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem, tá? E a mensagem de hoje foi escrita por Haroldo Dutra Dias. Ele está vivo ainda, tá? É um palestrante, um divulgador do espiritismo muito conceituado. E a mensagem dele é: a crise por que passa a humanidade é o sentimento generalizado de mudança, prenunciam a nova era. Mensagem de Haroldo Dutra Dias. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 1, nós vamos ler do item 9 até o 11. Lembrando que a gente faz um resumo, tá? Para a leitura não ficar cansativa. E o título é A Nova Era. Deus é único, Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. A nova era, se você tem no seu evangelho aí a era nova, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Teve já 3 revelações. Primeira, Moisés, quando Deus mandou os 10 mandamentos para Moisés. Naquela época, o povo ainda era muito primitivo, então aqueles mandamentos viriam para botar uma vertente, uma ordem. Era aquela coisa assim, não de entendimento, você faz e acabou. Não matarás, não roubarás e assim por diante. Para poder dar um direcionamento para aquele povo, para aquelas pessoas que até então estavam a Deus dará. Tá? Então a primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação foi Jesus. Que aí Jesus tentou passar a moralidade, né? Não era com imposição, mas com atitudes. Mas mesmo já na época de Jesus, o povo ainda era muito primitivo, muito atrasado. Tinha coisas, a maioria das coisas que Jesus queria passar, ele tinha que passar de uma forma lúdica, que eram as parábolas, para que as pessoas ali pudessem entender, captar o que ele queria dizer. Então, Jesus foi a segunda revelação. A terceira revelação, qual é? O Espiritismo redivivo, que aí ele vem trazer os conceitos para sua evolução, o que você precisa evoluir e para que você precisa evoluir. Só que aí de uma forma onde ele pontua o que é certo para você galgar degraus aí e aumentar sua moralidade, e para deixar aquilo que é errado. Então teve essas 3 revelações. Só que não parou por aí, porque também o Espiritismo ele não pôde vir e já jogar tudo de uma vez, porque a gente não ia ter entendimento. Então ele começou aos poucos, um pouquinho aqui, joga uma coisinha ali,
outra coisinha ali, vem uma informação lá do plano espiritual e assim por diante, até a gente chegar ao nível aí de espírito evoluído e ter a noção do que é o plano espiritual, do que é tudo que circunda a espiritualidade, tá? Só que não foi só as 3 revelações, né? O espiritismo ele está amparado em quê? Filosofia, ciência e religião. E ao longo dos anos foram enviados missionários para quê? Para agregar e ajudar na evolução. Porque o ser humano, nós enquanto encarnados evoluindo, o mundo evolui. Então ao longo foi enviados, teve muito, Francisco de Assis, Chico Xavier e assim por diante. E foi colocados em todas as vertentes. Vamos começar com a filosofia. Allan Kardec era pedagogo. E o que ele fez? Temos ciência agora que Emmanuel, o espírito protetor que seguiu com Chico Xavier ao longo de anos aí, colaborando com os livros e assim por diante, ele está encarnado. E felizmente ou infelizmente, ele vai ser um professor. Da mesma forma, coitado. Ele vai ser da mesma forma que Allan Kardec. E aí vai disseminar o espiritismo, tá? E aí a gente vai mudar um pulinho aí para a ciência. O quanto a ciência evoluiu aí ao longo dos anos, onde missionários foram encarnando aos poucos e trazendo a cura de uma doença, trazendo o tratamento de outra. Emmanuel, na década de 40 ou 50, não me recordo ao certo, Chico psicografou um livro de Emmanuel, chamado Emmanuel, e lá ele relatava que nos próximos anos a situação da mulher grávida, a situação do parto ia ficar mais fácil, não ia ter tantas mulheres ou fetos morrendo. Passando alguns anos, veio a anestesia peridural e assim como que se fala? O parto normal e o parto cesárea. E aí começou a fazer o parto cesárea, o grande avanço que teve aí na ciência, consequentemente trazido por um missionário, um espírito evoluído. E assim por diante. Hoje nós estamos falando perante um aparelhinho celular que está nos gravando, a nossa imagem divulgada aí, se quiser, aos 4 cantos do mundo, tá? Outra coisa, vamos lembrar do nosso evangelho passado, a ciência e religião. Igual falamos no vídeo passado, hoje já tem aparelhos aí que conseguem tirar foto de espíritos, que conseguem medir a nossa áurea e assim por diante. Chico Xavier falou numa entrevista que ele deu, não me recordo, que no futuro a gente conseguiria falar com o ente querido desencarnado como se fosse uma chamada de vídeo. Imagina só, seu pai desencarnou, você está lá no plano espiritual, você faz uma chamada de vídeo com ele e aí continua essa comunicação. Então, até o processo da mediunidade, ela vai se evoluir, tá? E aí, saindo da filosofia, da ciência, a gente cai na religião. Qual a intenção da religião? Ciência, filosofia, ela mexe mais com a matéria. A religião é o que? Agregar moralidade, fazer a gente evoluir. Então, vira e mexe, vem algum missionário também impactando a humanidade, trazendo novas formas de pensar. É que a gente olha muito aí para as redes sociais, para a televisão, parece que está tudo do avesso. Mas não, a gente tem que botar fé que no final tudo vai dar certo. No final esse mundo ainda vai se tornar um mundo de regeneração. Talvez os espíritos, quando deram informação para Chico,
falando que seria mais rápido, acho que se confundiram um pouco, não botaram muita fé em nós. Mas um dia vai se tornar de regeneração. O tempo é diferente. O tempo é diferente. Eles imaginavam que nós daríamos um passo maior aí na nossa evolução. Só que ao longo da trajetória, né, como ser pífios que somos, tropeçamos demais, estamos ainda, acredito que, atrasando essa transformação do mundo, mas vai acontecer. E tudo isso, ela direciona para quê? A nova era, a evolução. Então, tanto as 3 revelações, como esses missionários vindo aí ao longo de anos, e vai continuar vindo, é para quê? A nova era. O que é a nova era? Nada mais é do que passarmos de mundo, passarmos de face. Tá certo? Essa nova era, como o Renato acabou de falar, né? É essa transformação que a gente aguarda ansiosamente, que está aí para chegar. É a gente passar desse mundo aqui de provas e expiações para o tão sonhado planeta, mundo de regeneração. Mas para isso acontecer, a gente ainda tem que largar os nossos velhos costumes, né, da era passada, que é justamente a gente fazer o quê? A gente trabalhar essa reforma íntima, a nossa moralidade, a nossa espiritualidade, deixando de lado o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, e colocar em prática realmente o que foi deixado aí para que a gente pratique, a fim de melhorarmos enquanto espíritos aqui encarnados, que é a caridade, é o amor para com o próximo. Enquanto a gente ficar preso lá nos nossos defeitos e a gente persistir nesses erros, porque muitas pessoas querem persistir, elas não estão dispostas a mudar. É o estilo, não perdoo, não perdoo e não perdoo, e não vou perdoar. Então, enquanto a gente bater nessa mesma tecla de achar que as nossas atitudes, elas são as mais corretas, né, persistindo nos nossos erros, essa nova era vai, infelizmente, demorar para chegar. Então, a gente precisa ter uma força de vontade, a gente precisa querer melhorar enquanto pessoas, né, que estamos aqui, deixando os nossos vícios, os nossos apegos um pouquinho de lado e trabalhar para que esses vícios e esses apegos realmente sejam eliminados aí, né, no nosso dia a dia. Mas para isso a gente precisa querer. Enquanto a gente persistir nisso, essa nova era ainda vai postergar. Tem uma luz no fim do túnel? Tem, né? Mas como o Renato disse, às vezes os espíritos acham, de acordo com a mensagem, a gente aqui, né, de acordo com o que a gente recebe as informações, a gente acha que essa nova era, né, vai ser daqui 3 meses. Mas não, às vezes pode demorar mais 100 anos, às vezes eu vou morrer, ele vai morrer, vai desencarnar, e essa nova era ainda não vai ter surgido. Mas, como a gente fala, é sempre um trabalho de formiguinha. A gente tem que querer, todos nós, né? Na verdade, temos que querer para que essa nova era realmente ela surja e o bem, né, prevaleça um pouquinho mais do que a maldade. Porque hoje em dia a gente tem, pelo menos aos nossos olhos aqui enquanto encarnados, a maldade ela prevalece. O mal ainda está maior do que o bem. Mas é um trabalho coletivo, onde cada um faz a sua parte e cada um, né, de certa forma, fazendo a sua parte, acaba, de repente, ajudando uma ou outra pessoa que esteja disposta a mudar para que essa nova era realmente surja. Então, essa nova era nada mais é do que a nossa evolução. A nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução para o bem imperar no meio de nós. E fazendo uma análise, né? Veio os 10 mandamentos de Moisés. Jesus veio tentar passar todos aqueles ensinamentos. Aí o Espiritismo trazendo aquilo que a gente precisa fazer. E mesmo assim a gente peca em tudo. A gente sabe que todos aqueles mandamentos de Moisés, o que é certo e o que é errado.
E a gente procura fazer o errado. Jesus trouxe os ensinamentos. Muitos deles entra por aqui, saiu por aqui, e a gente ou acha difícil, ou acha que não vale para nada e acaba não fazendo. Aí o Espiritismo, no Evangelho aí, traz o manual para você seguir. É só seguir o manual. E assim mesmo você consegue persistir no erro, tá? Então não espere o mundo se transformar nessa nova era, nesse próximo mundo. Se preocupe e se esforce para mudar o seu mundo. Dentro de você, o seu mundo interior. Se preocupe em você melhorar, em você evoluir, independente se aquilo que você está vendo na televisão, ou dependente daquilo que você está vendo nas pessoas, ou no bairro, ou na cidade perto de você, está indo por outro caminho. Se aquilo que você estuda, aquilo que você sabe, aquilo que você acredita, te direciona para fazer o bem, e esse bem segue um caminho oposto do que a maioria está seguindo, siga o bem, porque aí você vai estar mudando aquilo dentro de você, o seu mundo, e transformando numa nova era, onde essa transformação, consequentemente, ela vai fazer com que pessoas ao redor comecem a te ver de uma forma diferente. E aí, quem sabe, vai dar o start para que aquela pessoa também comece a, pelo menos, pensar no seu interior, na nova era dela. Então, esse é o recado que a gente deixa. Não vai parar por aí. Novos missionários ao longo de anos virão. Coitado dos espíritos evoluídos, quando não acha que vai ficar de boa, aí alguém lá em cima fala assim, vai lá para aquela loucura, para aquela doideira lá, vê se dá um empurrão, vê se ajuda aqueles aquele povo, espíritos sem luz que moram lá naquele plano terrestre que só me dá vergonha. Deus deve ficar, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Mas vamos ver, né? Tomara que mais cedo ou mais tarde essa nova era chegue e a gente consiga passar de fase. Mas só um adendo aí, não vai achando que a gente tá falando aqui que é tudo fácil, né? Que é fácil você mudar o seu jeito, que é fácil você praticar o bem, não, porque não é. Tem hora que a gente também, o nosso trem sai do trilho, a gente fica com raiva, a gente desanima, a gente xinga, mas a gente pega o trem de volta, põe no trilho e tenta seguir da melhor maneira possível. Como a gente falou aqui, é um trabalho de formiguinha, um pouquinho a cada dia. O importante é você querer mudar, o importante é você querer se mudar, melhorar enquanto pessoa, tá? Mas que não é fácil, não é. Tem hora que dá vontade de dar uns cascudos em alguém, né? Mas a gente se segura, a gente conta até 10, até 1000 e assim a gente vai seguindo com o nosso trem. E sabe quem controla o trem? Já que a Vânia falou de trem, sabe quem controla o trem? Você vai estar falando assim, o maquinista. E eu falo assim, não é o maquinista. Quem controla o trem, quem dá direção para o trem é o trilho. O maquinista ele só acelera ou freia. Então, se seu trem saiu do trilho, tá aqui. Como retornar para o trilho? E aí você como maquinista, ou você vai reduzir, frear, estacionar, ou vai colocar na velocidade máxima aí, e aí dar um salto enorme no seu grau evolutivo. Então, cabe a você. É idosa, né? A velocidade do trem, mas a direção quem dá é o trilho. É isso? Então, para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer com a sua mensagem, tá? Mensagem do Espírito Roberto. Jesus nos ensinou que o verdadeiro progresso não acontece fora, mas dentro do ser humano. Ele falou no amor ao próximo, de perdão, de caridade, e deixou claro
que o seu reino não será construído por poder ou força, mas pela renovação dos corações. O Espiritismo nos ajuda a compreender que a humanidade está em constante evolução. Evoluímos no conhecimento, na ciência, na tecnologia, mas agora somos chamados a evoluir também moralmente. Toda vez que escolhemos o bem, toda vez que perdoamos em vez de odiar, toda vez que praticamos a caridade, estamos vivendo a nova era em nosso íntimo. Por isso, a nova era tem que ser construída dentro de nós, no esforço diário de viver os ensinamentos de Jesus. A verdadeira nova era é aquela em que o ser humano compreende que o espírito é imortal, responsável por suas escolhas, e que o maior progresso da vida não está em dominar, mas em aprender a amar. Mensagem do Espírito Roberto, que vai ser encaminhada por Trump, né? De alguma forma. É isso. Vamos. Ponto final? Então vamos entrar na nossa oração final. E aí você coloca seus pensamentos, suas orações naquilo que lhe é mais conveniente. Tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui e que está próxima a vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se não se inscreveu ou se não conferiu se a inscrição está ativa ainda, dá uma olhada aí nesse finalzinho, já deixa o like, comente, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos siga nas nossas, na descrição do vídeo tem todas elas, Facebook, Instagram e TikTok, estamos em todas elas, começa a nos seguir lá também, que tem conteúdo diário sobre o Espiritismo, tá certo? Não meteu o dedo no sininho, já mete o dedo no sininho e comente. E de novo, na descrição do vídeo eu vou deixar o link aí do nosso e-book, tá? O primeiro e-book aí. Então acesse lá que ficou bem legal, tá bom? Então fica assim, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão para todos vocês. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.